Se você acompanhar aqui a evolução dos inventários, você consegue compreender a própria evolução da propriedade. Então vamos pegar aqui, olha, eu falei da Fazenda Ponte Alta, da Fazenda Duas Pontes e da Fazenda Sertão. Numa certa época, essas três pertenceram a um único dono. Depois, por desmembramento, por herança, elas foram passando para outras mãos, né? Mas é muito interessante acompanhar a evolução desses bens, né? Então vamos pegar aqui o Engenho do Sertão, que é a fazenda que eu mencionei que eu havia estudado. Umas coisas que você não acredita, então pera aí, deixa eu só ver aqui para ficar fácil. Em 1830, a relação de bens e valores, exceto terras e benfeitorias, né, constavam, por exemplo, total de 17 escravos com valor de 6 contos, 350 mil réis. A tropa de muares, composta por 11 cavalos e mulas, aí tais o valor médio ali. Gado, eles discriminavam, né? 12 bois, 3 vacas, 2 garrotes, por um valor médio. Metade do moinho, olha aqui, aparece em 1830, metade do valor de um engenho de serra, né? Para serrar as madeiras, etc. Cobres, se fala cobres, esse conjunto de peças de cobre compunham o engenho, né, para a fabricação de açúcar. Então ele menciona aqui 26 libras mais 10 arrobas e 11 libras mais 19 arrobas e 20 libras de cobre, né, num total de tendas de ferreiro, 2 arrobas e 20 libras, ferro, aí as ferramentas, 12 foices, não sei quanto. Ele anotava tudo isso aí e chamava em peso o valor disso no inventário. Aí passa um pouquinho de tempo, 18 anos, nós temos um outro inventário, de 1830 vamos para 1848. Nesse inventário, da mesma propriedade, já tem lá, já aparece mais detalhe, as peças em cobre continuam aqui, olha só. Então tem uma caldeira velha, furada, com peso de 80 libras. Eles põem os pesos porque é o valor em peso do metal, né? 2 tachos de mão para fazer a fabricação do açúcar, velhos, pesando ambos 44 libras. 2 tachos de mão, um forno remendado. Vocês estão vendo que esses equipamentos já estão velhos? De fato, estão em meados do século XIX, né? 1848. Já podemos detectar aqui uma certa transição do engenho para então fazenda de café. O engenho de açúcar com os equipamentos que aparentemente no inventário já estão velhos ou deixando de ser usados, né? Começa a surgir no inventário um cafezal novo, enfim. Aí eles mencionam que várias peças em prata, ouro, o oratório da família, obras de ferro, escravos, total de 83, com valor médio de 494.400 réis, sendo o maior valor de 700 mil réis, tinha um que valia mais, e o menor de 32 mil réis, deve ser em relação à idade, a capacidade de trabalho e assim por diante. Nos dias de hoje, né, ler um inventário como esse, a gente tem que ter um certo cuidado, mas é um documento histórico, soa até uma imagem que pode ser pejorativa, mas é o termo que era usado na época, né? Então, eles falam de escravas e os nascidos da fazenda eram os crioulos, né? Então, o escravo de menor valor, que valia 32 mil réis, era referente a um crioulinho de nome Inácio, com poucos dias, quer dizer, tinha acabado de nascer. São vários oficiais carpinteiros, esses mostram que os escravos também tinham profissão, né? Esses carpinteiros deviam ter um maior valor, um bom pedreiro, um tropeiro, um que faz telhas e assim por diante. Isso que aparece, pessoal, nos inventários, tá? Fala de talhões de terra com ou sem benfeitorias e assim mostra um retrato da fazenda e seus bens naquele período. Então, se você pegou aqui nessa fazenda, 1830, um inventário, 1848, outro inventário. Aí eu tenho outro aqui em 1869.
e depois outro em 1884. Então, praticamente no século XIX inteiro, você tem, através de 4 inventários, a evolução dos bens. Aí você fala, pô, aqui nesse inventário, os equipamentos usados para fazer açúcar já estão velhos e estão encostados. Ele praticamente tem o valor do peso dele como metal. Sinal que ele não está sendo usado, está deixando de fabricar açúcar. E o que está acontecendo? E aí você olha lá no inventário que aparece uma parte da fazenda com um cafezal novo ou em franca produção. Quer dizer, com isso você consegue detectar mais ou menos o período em que a propriedade deixa de produzir açúcar ou continua produzindo só para consumo próprio, ali local, né? E passa a produzir café. E aí, nesse caso aqui aparece, por exemplo, no inventário de 1884, a nova sede. Quer dizer que você imagina que a construção da casa sede foi em torno daquele período, entre um inventário e outro, porque no inventário anterior não tinha aquela construção nova, e no inventário de 1884 sim, tinha uma casa sede em tijolos. Quer dizer, o que você imagina com isso? Se então, em 1884 o cara não comprava material de construção e mandava chegar na fazenda, não era assim. Então ele fabricava os tijolos na fazenda. E de fato, na região de Campinas, muitas fazendas tinham, como eu falei, carpintaria, serraria, olaria, né, fabricando telhas e tijolos para a construção dos terreiros, as construções, as casas, enfim. E em alguns casos, nas fazendas mais organizadas, as construções em tijolos surgiram primeiro nas fazendas e depois na cidade. Você tinha as construções urbanas, né, feitas em taipa, em muitos casos. A construção de tijolos acaba nesse período a crescer bastante. Tem um grande impulso com a introdução dos imigrantes europeus na nossa região, principalmente os italianos, e isso há um impulso nas cidades também, mas na região de Campinas você encontra construções em tijolos antes mesmo do que algumas exemplares na cidade. É bem interessante ver esse tipo de